Glória a Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem veio nessa noite adorar o Senhor, dai glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Daniel capítulo 6, versículo de número 3 e 4. Daniel capítulo 6. Quero exaltar o Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Ele nos permite estar mais uma vez na casa dEle, para bendizer, adorar e glorificar ao nome do Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 3 diz assim: Então mesmo Daniel distinguiu desses príncipes e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Amém? Glória a Jesus. Eu quero falar com os irmãos nesta noite acerca do valor da oração. O que vale uma oração para mim? O que vale uma oração para você? E a oração que eu estou falando não é de apenas oratória, ou seja, de falar palavras, não. A oração que eu estou falando é aquela oração que você vai tocar o coração de Deus, e ao mesmo tempo que você falar com Ele, o Senhor também vai falar contigo. Qual o valor da oração? O que vale uma oração? Quando olhamos para Daniel é um dos transportados de Judá. A Bíblia nos diz que a cidade de Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor e o exército babilônico. E com isso ele levou cativo alguns jovens. E dentre esses jovens havia Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram jovens de excelência, jovens sábios, inteligentes, jovens de corte de linha de inteligência. E então, rejeitando aquilo que o rei oferecia, Daniel resolveu então falar com aquele homem, aquele mordomo: olha, nós não queremos o manjar do rei, nós queremos que traga para nós apenas alguma coisa que nós vamos comer, e então você nos experimenta durante alguns dias e depois disso vê o que ficou melhor. E a Bíblia nos diz que 10 dias foram experimentados eles, não comendo o manjar do rei, não bebendo o vinho do rei, e com 10 dias eles estavam melhores do que os outros, mais vistosos e de aparência melhor do que os demais jovens que ali estavam. E aí quando então eles vão ser chamados pelo rei, vão colocar o rei cada um no seu devido lugar para trabalhar. E então Daniel vai ser colocado ali como um daqueles principais do rei. Devido à sua inteligência, agora Nabucodonosor já vai perecendo, então Dário vai assumir. E quando Dário assume o reinado da Babilônia, então ele vai colocar Daniel como um dos principais, entre os principais ali do rei. Queria falar algo, ia para Daniel porque ele estava à frente de todos, e pensava o rei ainda, coloca ele mais elevado ainda no seu cargo. E então Daniel foi se destacando. Só que os seus companheiros que estavam com ele, ao ver ele se destacando, a Bíblia nos diz que eles vão entrar em uma ira, talvez em um ciúme, talvez querendo somente o mal para Daniel. Vai pegar e chegar no rei: olha, rei, tomamos um conselho com todos de fazer um edito real, e o senhor assina esse edito que no espaço de 30 dias ninguém pode clamar a nenhum Deus ou pedir a algum outro rei senão a ti. E o rei, por ser soberbo, o rei, por ser do coração engrandecido de soberba, vendo que o povo iria se voltar somente para ele, ele então vai dizer: boa palavra, eu vou assinar o edito, pode trazer.
E quando então traz, ele assina aquele edito real e começa a espalhar aquela notícia pelo reino, por toda a província. Só que Daniel, ao ouvir aquela notícia, ele vai fazer o que ele costumava fazer 3 vezes ao dia: entrar dentro do seu quarto, abrir a janela banda de Jerusalém, abrir os seus braços e orar ao Deus do céu. Ele não vai fazer caso daquilo que o rei tinha assinado ou decretado, porque ele sabia que o Deus do céu estava acima de todas as coisas. E aqui vai o valor da oração, porque na oração gera intimidade com Deus, a oração gera um valor com Deus inexplicável. Talvez você olhe para a vida de alguém, não tem grande influência dentro da igreja, não tem grande influência na sociedade, não tem grande influência entre a liderança de ministério, mas quando você for ver diante de Deus, talvez ele tenha uma intimidade até maior do que aquele que tem maior influência dentro da igreja. Por quê? Porque ele aprendeu o valor que há na oração, ele aprendeu o valor que há quando se dobra o joelho, ele aprendeu o valor que há quando se busca com sinceridade ao Deus do céu, ele aprendeu o valor que há quando a lágrima cai pelo seu rosto e o anjo leva e apresenta ao Deus do céu, porque ele entendeu que a oração pode movimentar lugares que talvez eu não vou conseguir movimentar na força. A oração pode movimentar lugares que talvez eu não vou conseguir movimentar no grito, mas quando eu oro, tem alguém que recebe essa oração, e acima dele não há ninguém mais poderoso do que ele, não há ninguém, e que pode fazer todas as coisas igual ele, não há ninguém. Aleluia! Você já entendeu qual que é o valor da oração? E a Bíblia nos diz que Daniel vai abrir os braços, a banda de Jerusalém vai orar, como ele costumava fazer 3 vezes ao dia. E porque ele abriu os braços, a banda de Jerusalém? Porque ele sentia saudade de algo que havia lá em Jerusalém. Porque em Jerusalém tinha o templo para se adorar. Jerusalém tinha um lugar aonde eles buscavam ao Senhor. Agora, estando eles em terra estranha, estando eles em terra alheia, estando eles aonde o que reinava era aquilo que era contrário à vontade de Deus, e agora fazendo um edito ainda para dizer que ninguém podia pedir a Deus nenhum, nem mesmo se não fosse ao rei, ele vai permanecer, porque ele sabia que a oração que ele fazia tinha um grande valor diante de Deus. Eu não sei qual problema você está passando, não sei o vale que você está enfrentando, não sei aonde você tem descido, mas eu te digo uma coisa: se a tua voz puder levar a tua oração a Deus, se você puder dobrar o teu joelho no vale, se você puder dobrar o teu joelho na prova, se você puder dobrar o teu joelho e se lembrar que no céu existe um Deus e poder direcionar uma oração a Deus, você vai entender que a prova diante de Deus, ela não é nada, porque Deus, ele pode todas as coisas, Deus, ele faz todas as coisas, o Senhor é maior do que todas as coisas. E a Bíblia nos relata que então aqueles homens levaram até o rei. Olha, rei, teve alguém aí que não fez caso algum do seu decreto. E o rei vai dizer: quem é este? E eles apresentam que era Daniel. E a Bíblia vai nos dizer que o rei se pôs o dia todo para tentar livrar Daniel. Só que ainda apareceu alguém. Mas foi assinado com a lei dos medos e dos persas, não pode revogar. E aquele rei, ao mesmo tempo que ele queria, a soberba entrava no seu coração, ele tinha medo, porque se o rei Ciro poderia o tirar do poder onde ele estava. E a Bíblia nos diz que então
Ele vai mandar chamar Daniel, traga ele, vamos colocar ele na cova dos leões. Trouxe ele, colocou na cova dos leões, fecha a cova, sela com anel. Somente no outro dia poderia ir lá abrir. E a Bíblia nos diz que eles ficaram espantados quando Daniel caiu na cova, porque a esperança era de ouvir gritos, de ouvir dor, de ouvir os leões que estavam famintos, querer a sua caça, a sua presa. Só que nada disso eles ouviram. Voltaram para suas casas, o rei volta ao palácio, descarta dele a música, tira dele a bebida e passa a noite inteira ali pensando o que foi que aconteceu com Daniel. Só que Daniel estava lá sim, Daniel desceu para a cova sim, só que ainda ele carregava um valor que muitos hoje deixou de entender que tem, um valor que muitos hoje esqueceu que tem, que é o valor da oração. Por quê? Porque quando ele entrou lá, ele foi, mas ele tinha certeza que o Deus que ele servia e que continuamente todos os dias ele orava, estaria ali também, e que poderia livrar ele daquele lugar. Ele entendia o valor que tinha a oração, ele entendeu o valor que tinha o clamor, e o que muitos de nós hoje não estamos entendendo é o valor que tem o clamor da igreja. Deixa eu te mostrar uma coisa: o povo começou a construir uma torre, e então eles disseram, com essa torre vamos chegar até no céu. E como o povo estava todo entusiasmado naquilo, Deus disse, vou ter que confundir a língua, porque senão eles vão chegar. Sabe o que é isso? É o valor que tem a oração da igreja. Se a igreja dobrar o joelho e começar a orar por um propósito, seja ele o mais simples que for, seja ele o menor que for, se a igreja toda estiver envolvida e unida na oração, não tem nada que pode parar a igreja, não tem nada que pode parar o povo, não tem nada que para a adoração da igreja. Só que muitas vezes estamos esquecendo o valor da oração, estamos esquecendo o valor do clamor. Se você não tem voz para falar na terra, você tem voz para clamar no céu. Se a tua voz não pode ser ouvida pelo teu irmão, o teu Deus ouve a tua voz. Se a tua voz não pode fazer efeito na sociedade, o teu Deus ouve, e quando Deus ouve, resolve fazer. Nada pode impedir. Há um grande valor na oração da igreja, e muitas vezes temos perdido a noção desse valor que tem a oração. A Bíblia nos diz que então no outro dia o rei vai ali naquela cova, manda abrir, e eles já com a voz triste, não tendo esperança para mais nada, vai clamar: Daniel, dá-se o caso que o teu Deus tenha te livrado do poder dos leões. Eu acredito que no coração dele, ou no pensamento, ele já estava ali: não vou escutar nada, eu vou falar, vou chamar, mas eu tenho certeza que eu não vou escutar nada. Só que por espanto, de repente, vai escutar uma voz subindo lá de dentro da cova: vive tu, ó rei, que foi achado inocência diante de Deus e perante ti, ó rei. E Deus enviou o seu anjo e pôde fechar a boca dos leões para não me fazer dano. Sabe o que é isso, irmão? É o poder de Deus. E se Deus teve poder para fechar a boca de um leão, para que não fizesse dano ao servo dele, quem dirá para salvar alguém? Quem dirá para consertar alguém? Quem dirá para buscar alguém perdido? Quem dirá para buscar alguém na sarjeta? Quem dirá para mudar a nossa vida? Aleluia! Há poder na oração da igreja, há poder na tua oração, minha irmã, há poder na tua oração, meu irmão, há poder no clamor da igreja, há poder no clamor da igreja. Aleluia! Aleluia! Entenda o valor que tem a oração da igreja, entenda o valor que tem o clamor da igreja.
Às vezes estamos passando por momentos de dificuldade. Se nós nos dispormos a orar crendo, o Senhor faz diferença na nossa vida. Às vezes estamos como Daniel, lá na cova, ou chegando na cova, mas se nós nos dispormos a orar a Deus, a ser fiel a Ele, a ser reto diante dEle, então Ele faz coisa que depois até mesmo nós podemos olhar e espantar. Deus faz. Há valor na tua oração, minha irmã. Há valor na tua oração, meu irmão. Creia, acredita que há valor e há poder na oração. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.